Hoje nós ficaremos somente com a introdução deste Evangelho, Marcos capítulo 1, verso 1, somente o verso 1. Diz assim a palavra de Deus: recebamos com fé a palavra do nosso Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos ler mais uma vez, todos juntos? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Santíssimo Deus, eis a tua palavra, Senhor, que é o nosso alimento, que é a nossa fonte, Senhor, que é o nosso guia para as decisões da nossa vida, sejam elas as fáceis ou as difíceis. É ela, Senhor, a tua palavra que nos revela o teu amor, a tua graça, a tua bondade e o plano gracioso e amoroso do Senhor em enviar Jesus Cristo para nos salvar. Por isso, neste momento, abre os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir a tua palavra. E que não somente, Senhor, desça os nossos ouvidos, mas que penetre o nosso coração, para que possamos absorvê-la e praticá-la no nosso dia a dia. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho é a história de Jesus Cristo entre nós. Isso é Evangelho. O que é Evangelho? É a história de Jesus Cristo entre nós. O Evangelho é também o conteúdo da mensagem pregada por Jesus quando ele viveu entre nós. Então, o que é Evangelho? O Evangelho é a história de Jesus entre nós e também é o conteúdo, as informações das mensagens, dos ensinamentos pregados por Jesus quando ele viveu entre nós há mais de 2000 anos atrás. E é por isso que o Evangelho de Marcos começa dessa maneira. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse início aqui, esse princípio, a palavra princípio é início, né? Um tempo, ela pode ser um tempo exato ou pode ser um tempo fora do tempo, mas aqui é a palavra arque. A palavra arque aqui no seu original aponta para o início e ela significa tanto a origem temporal, ou seja, um tempo que existiu, um princípio de alguma coisa, como por exemplo, esse culto teve um início, 7 horas, então foi o início. Então aqui a palavra pode estar apontando para algo temporal, para um início temporal, quanto à autoridade divina e o cumprimento do plano de Deus para a salvação. Então ela pode estar falando, e ela está falando, né, do início em que Jesus começa o seu ministério aqui na terra, como também, ao mesmo tempo, ela fala de um princípio fora do tempo que aponta para a nossa salvação. E uma coisa interessante do Evangelho de Marcos, não sei se os irmãos perceberam isso nas suas leituras, ao contrário dos outros 3 evangelhos, o Evangelho de Marcos, ele refere-se diretamente à pessoa de Jesus Cristo e simboliza o conhecer de uma nova era. Por quê? Os evangelhos, os 3 evangelhos primeiros são chamados de evangelhos sinópticos, tá? E daqui a pouco a gente fala nisso. Os evangelhos sinópticos, eles vêm de 2 palavras lá no grego, que significa ver conjuntamente. É como se nós pegássemos 3 pessoas que viram a mesma história, porém as 3 pessoas elas vão contar conforme a sua visão, conforme o seu olhar. E assim os 3 evangelhos narram a história de Jesus, porém dentro do seu olhar. E Marcos ele traz então a história de Jesus Cristo diferente de Mateus e diferente de Lucas e também diferente de João, o 4º evangelho. Marcos aponta para uma nova era, um novo momento, um momento em que o mundo veria e viveria, mas não um momento ou um tempo como os outros que se passaram. Marcos estava anunciando que agora Jesus Cristo inaugura um tempo novo. E essa mensagem de Marcos é muito propícia para nós, justamente no primeiro mês do ano, no primeiro culto do ano, porque Marcos está falando de algo novo. E Jesus Cristo
está nos conduzindo para 2026 em um ano novo. Não novo porque ele está acontecendo agora, mas novo porque Deus quer fazer coisas novas em nossa vida. E então, o Evangelho de Marcos, trazendo essa novidade, Marcos apresenta um Cristo que traz arrependimento e fé. E Marcos, meus irmãos, olhando para o livro dos Evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, que narram, como eu disse, a história do mesmo personagem, Jesus, com olhares diferentes. Nós vamos ver aqui as diferenças entre os três. Mas, olhando para os três evangelhos de uma forma genérica, os três evangelhos, eles tratam basicamente dos mesmos aspectos da vida e do ministério de Cristo. Quando você coloca os três evangelhos lado a lado, todos eles falam basicamente dos mesmos aspectos da vida e do ministério de Jesus. E desses evangelhos, os evangelhos sinópticos, os três que olham para a vida de Jesus e narram com o seu olhar, Marcos é o evangelho mais breve. E é interessante, os irmãos, que possivelmente Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escritos. Embora na nossa Bíblia, na nossa tradução aqui, Marcos aparece como o segundo livro do Novo Testamento, é possível que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, não o primeiro documento do Novo Testamento. Possivelmente foi Tessalonicenses ou Tiago, conforme alguns dizem aí, mas dos quatro evangelhos, quase que certeza que Marcos foi o primeiro a ser escrito, ali por volta do ano 63. E é certo que João foi o último, lá pelo ano 90 ao ano 100. Olhando para todo o compêndio do livro de Marcos, Marcos, ao longo de todos os séculos, ele foi considerado por muitos estudiosos como o mais importante dos evangelhos. Tanto essa importância de Marcos, que alguns teólogos fizeram um levantamento interessante, que um dos levantamentos foi que dos 661 versículos contidos no livro de Marcos, olha que interessante, o Evangelho de Mateus usa 606. Então veja, Marcos tem 661 versículos e Mateus repete 606 versículos do livro de Marcos. E há apenas 55 versículos de Marcos que não se encontram no Evangelho de Mateus. Mas desses 55, Lucas usa 31. O resultado, então, juntando, fazendo a matemática simples aqui, é que somente 24 versículos de Marcos não se encontram nem em Mateus e nem em Lucas. Isso é interessante. Marcos ele é tão breve no seu relato sobre Jesus que ele tem uma diferenciação em relação aos outros evangelhos com 24 versículos exclusivos de Marcos. Você não vai achar nem em Mateus e nem em Lucas. Isso então parece provar que tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de Lucas usaram o Evangelho de Marcos como uma fonte, como um referencial. Os irmãos têm uma ideia, quando alguém ia relatar, fazer um relato sobre a vida de alguém, eles buscavam informações, ou então pegavam alguns escritos que alguém já tinha escrito e se baseavam em cima daquilo. O Evangelho de Lucas, nós sabemos que é uma pesquisa, porque o próprio Lucas começa o seu Evangelho dizendo que depois de uma pesquisa acurada, ele chegou então ao seu Evangelho. E tudo indica então que tanto Marcos, Mateus quanto Lucas, eles usaram como fonte o Evangelho de Marcos. Mas quem era Marcos? Marcos era um apóstolo? Não. Quem era esse Marcos? Bom, é quase unânime entre os estudiosos que este Marcos é o João Marcos. Quem é João Marcos da Bíblia? João Marcos, pelo menos duas passagens são muito significativas para esse personagem.
Este, João Marcos, é aquele que, quando Jesus foi preso, saiu correndo envolto num lenço e deixou o lençol, e saiu nu. Deixou o lençol cair no seu corpo e saiu nu, fugindo da guarda imperial que levaria Jesus para ser preso. E esse também é o mesmo João Marcos que Paulo diz para Barnabé, que Paulo e Barnabé têm um duro diálogo ali, uma disputa muito grande, e Paulo não quer que João Marcos vá com ele. Paulo diz: não, ele não, deixa ele aí. Talvez porque era muito jovem, inexperiente, imaturo, mas é certo que Paulo diz: olha, não quero o João Marcos nessa viagem. Então é esse mesmo personagem, João Marcos. Mas por que temos um evangelho escrito por um personagem que ele não é nem um apóstolo e nem um discípulo direto? Bom, a tradição nos diz, meus irmãos, que esse evangelho de Marcos, na verdade, é o evangelho de Pedro. Então Marcos está escrevendo sobre a supervisão do apóstolo Pedro. Então a autoridade para escrever aqui foi dada por Pedro. Pedro autoriza Marcos a escrever. Então é como se Pedro estivesse ditando, como Pedro estivesse então dando as informações que Marcos precisava para escrever o livro. Como se Marcos quisesse escrever um livro, mas ele falou: vou começar da onde? Pedro, o apóstolo, vou começar com ele, estava perto de Jesus, a quem Jesus confiou a liderança. E então, esse Marcos escreve sobre a autoridade de Pedro. E a pergunta é: então por que nós temos 4 evangelhos? Não bastava um evangelho só? Um evangelho é o suficiente. Os 4 se reuniam, falavam: olha, vamos escrever todo mundo igual aqui, não precisamos de 4 visões de Jesus, até para não dar contradição, vamos escrever um só. Por que 4 evangelhos? Você já se pensou para parar, para perguntar por que nós temos 4 evangelhos? Nós não temos 2 Gênesis, nós não temos 3 Provérbios. Por que 4 evangelhos falando do mesmo assunto? Bom, tem uma explicação para isso. Tem uma explicação. Nós temos 4 evangelhos porque cada um dos evangelhos foi escrito para um público diferente. E o evangelho de Marcos, ele escreve para os romanos, tá? Diferente de Mateus, que escreve para os judeus, por isso que Cristo deve ser apresentado como rei. Lucas escreve para os gentios, então Jesus tem que ser apresentado como filho do homem, ou o homem perfeito. João, ele escreve apresentando Jesus como Deus. Marcos não, Marcos escrevendo para os romanos, ele apresenta Jesus como o servo. Quem é Jesus? Ele é um servo. Lucas, ele escreve então para os gregos, para os gentios, apresentando Jesus como um homem perfeito. Por quê? Porque os gregos imaginavam uma divindade como alguém perfeito. Não podia ter imperfeições naquele personagem, a quem ele deveria ouvir e receber como Senhor. João escreve um evangelho universal para todas as raças, todas as pessoas, apresentando a divindade de Jesus, o Verbo encarnado. Então, assim os evangelhos, meus irmãos, eles foram endereçados para pessoas diferentes. Por isso nós temos 4 evangelhos, para que todos recebessem a mensagem de Deus com o seu próprio entendimento. Há um consenso geral entre os estudiosos, entre os teólogos, tá? Isso é importante para a nossa formação, é de que, como Marcos foi escrito para os romanos, para os crentes que estavam em Roma ali, ou os cristãos que lá viviam, e essa tese é defendida pelo nosso irmão William Hendricks, e ele apresenta que Marcos foi muito satisfatório, ou Marcos satisfez o pedido urgente daqueles cristãos de Roma para escrever um resumo sobre os ensinos de Pedro. Então aqueles irmãos que estavam em Roma clamavam, dizendo assim: nós precisamos ter um resumo, precisamos ter informações sobre Cristo, sobre Jesus, devemos mostrar para os romanos que Jesus foi um servo perfeito, que ele veio para servir, que ele serviu, e Pedro é a melhor pessoa para ditar isso,
para narrar esses ensinamentos. Diferente de Mateus e Lucas, meus irmãos, Marcos ele não narra também a infância de Jesus. Se você olhar, é o único evangelho que não tem a genealogia, que não fala da genealogia de Jesus, não mostra a genealogia de Jesus. E por que Marcos faz isso? Marcos ele não narra a genealogia de Jesus, porque para o romano, um servo não tem genealogia. Um servo não precisa ter um passado, não precisa ter um histórico, não precisa ter uma história que fale dele. Marcos inicia o seu evangelho com o momento em que Jesus começou o seu ministério público. Marcos já vai direto ao ponto. Marcos já narra o ponto principal que aqueles crentes precisavam ouvir, que aquele público romano precisava ouvir: o início, o princípio do ministério de Jesus, o Filho de Deus. E Marcos, então, além dele se ausentar de falar da genealogia de Jesus, nós vamos ver outras peculiaridades no Evangelho de Marcos, outras coisas interessantes, como por exemplo, Marcos ele não fala da infância, mas ele fala do momento inicial que Jesus inicia o seu ministério público. Ele fala da descida do Espírito Santo, do anúncio de João o Batista, né? Ele fala do batismo de Jesus e tudo aquilo que envolveu o seu ministério público. Segundo o Evangelho de Marcos, meus irmãos, portanto, Jesus ele é quem? Ele é a boa notícia. O que é que Marcos está levando aqueles irmãos, aquele público de Roma? A boa notícia. Há um servo, há um Deus que se fez servo, veio para servir. Ele é o Salvador que quer salvar todos aqueles que se encontram em cativeiro, todos aqueles que se encontram presos no pecado, como se falou a profecia, como estava predito na profecia. Por isso que logo após ele falar essa introdução, ele já vai então falando de João Batista e falando de uma profecia que se cumpre também em João Batista. Marcos ele clama, ele invoca as profecias do Antigo Testamento para apresentar esse servo. Marcos então apresenta Jesus como o servo. E por esta causa, o Evangelho de Marcos, ele não começa falando que Jesus era filho de José, que era filho de não sei quem, filho de um de outro. Não, ele não fala de genealogia. Por quê? Romano não está interessado em genealogia. Diferente do judeu, por isso que o Evangelho de Mateus ele é bem explícito na genealogia, porque o judeu importa, né? É como se fosse um mineiro, né? Como que vocês conhecem alguém aqui? Você conhece fulano? Ah, fulano que é filho de não sei quem, é filho de não sei quem, parente de não sei quem. Então não importa saber quem é aquela pessoa. Ele é filho de quem? É parente de quem? É casado com quem? Então veja, nós, os mineiros aqui fazem muito bem isso. E Marcos está escrevendo para um povo que isso não interessa. É como se você fosse para São Paulo ou Rio de Janeiro, não importa quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu parente. Importa quem é você. Então os romanos não se preocupam com isso, não se preocupam com genealogia, tá? Mas os romanos se preocupam com o quê? Ação. Ok, o que é este personagem que você está nos apresentando fez? Quem é ele? O que ele fez? Nós queremos saber dos seus atos e não da história. Foi filho de José, que era carpinteiro, filho de Maria, filho de Davi. Não, queremos saber o que ele fez. Por isso que Marcos começa falando do ministério de Jesus, né? Um servo que não tem genealogia, não importa. Então Jesus ele é apresentado como aquele que veio para servir e não para ser servido. E Marcos narra muito bem isso no capítulo 10, verso 45. Jesus ele mesmo diz: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir. E era isso que importava para aquele público, era isso que eles queriam ouvir. O que este Jesus fez para que nós tenhamos o seguir? O que
que você quer me apresentar desse tal Jesus para que nós possamos seguir, ou possamos segui-lo? Meus irmãos, o primeiro versículo deste Evangelho, ele poderia ser o título, ou o ponto central do livro de Marcos, como também a sua síntese. Porque quando nós olhamos para o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, aponta para aquilo que Marcos fala em todo o seu livro, de forma extensa e de forma sintetizada também. O Evangelho que Marcos apresenta, o Evangelho das boas novas, o Evangelho do servo sofredor, mas aponta também que ele é Filho de Deus. Filho de Deus. Então ele pode ser tanto o título do livro quanto a síntese do conteúdo desse livro. Ele traz a mensagem central do livro do Evangelho de Marcos. Alguns comentaristas, como o nosso irmão William Hendricks, ele relaciona esta palavra princípio com a atuação de João Batista nos versos seguintes, de 2 até o 9, até o 6, melhor dizendo. Ele associa então esse princípio, né, com a atuação de João Batista, dando uma melhor compreensão de que Marcos está introduzindo no conteúdo do seu Evangelho. Marcos está dizendo: eu estou apresentando alguém que age, alguém que trabalha, alguém que não é estático, alguém que está sempre em ação. E esse alguém que está sempre em ação foi profetizado, tanto no passado, quanto por João o Batista, morto por Herodes. Então, meus irmãos, nós vamos ver que este Evangelho de Marcos, ele nos convoca a uma ação, a agir também, a não ficarmos parados. Marcos, ele nos desafia a ser como Jesus, crentes que estão em ação o tempo todo. Marcos vai nos ajudar a entender se o nosso mestre não veio para ficar parado, nós também não podemos ficar parados. Como se Marcos estivesse escrevendo dizendo assim: crentes, olha, Jesus trabalhou, Jesus serviu, por que nós não queremos trabalhar e não queremos servir uns aos outros? Um outro irmão nosso chamado Vernon McGee, ele diz que há 3 começos, há 3 princípios mencionados em toda a Escritura. O primeiro que ele aponta é o primeiro lá em João capítulo 1, verso 1, onde a palavra diz: no início era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Este princípio que João está falando, segundo nosso irmão Vernon McGee, ele está apontando para um princípio antes do tempo, não é um princípio temporal. Ele está falando aqui do bojo da eternidade, algo que não pode ser datado. Qual é esse princípio? Não sei. No princípio era o verbo. Que princípio é esse? Não temos a mínima ideia. É um princípio atemporal, fora do tempo. O segundo princípio que está na Bíblia é o que está narrado em Gênesis 1:1, onde diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio aqui, segundo Vernon McGee, é o começo, quando nós nos movemos da eternidade para o tempo, ou seja, quando Deus tirou da eternidade e colocou agora um tempo, um início, onde as coisas começam a ser contadas, começam a ser narradas. Então este é o começo em que nós nos movemos. E nenhum estudioso ainda consegue entender ou consegue precisar ou datar este princípio de Gênesis 1, mas ele é um tempo inicial, um tempo dentro do tempo. Aliás, é um tempo dentro do tempo, um tempo cronológico, um tempo que aconteceu de fato. E o terceiro princípio está narrado justamente aqui em Marcos 1:1. Este princípio começa quando Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Esse princípio mostra Jesus Cristo como o Evangelho a ser pregado. Este princípio pode ser datado. Tá? Marcos fala do princípio do Evangelho, porque o Evangelho se estende, meus irmãos, à obra de Cristo por meio do seu Espírito e também por meio da igreja, conforme Lucas escreve em Atos capítulo 1, verso 1. Então, nós vemos que esse princípio relatado por Marcos é:
Um momento na história em que o ministério de Cristo começa ou surgiu, que o ministério de Cristo na terra surge, em que Cristo começa a trabalhar, começa a pregar, começa a ensinar, começa a libertar aqueles que estão presos, começa a trazer curas, começa a exercer a sua função de Messias aqui na terra. Marcos, meus irmãos, começa a sua história de um Jesus que já existia há muito tempo atrás, porque a continuação do verso 1 é dizendo que esse é o início. Eu estou narrando o início do momento em que Jesus começa a fazer os seus milagres, as suas curas, começa a ensinar, mas Marcos diz que este evangelho que Jesus está pregando, né, é o evangelho pregado pelo Filho de Deus. E aqui, quando ele narra isso, Filho de Deus, ele está apontando para algo eterno, algo sublime, algo que vai além do entendimento humano, apontando que a história de Jesus, ela já começava há muito tempo atrás, conforme João vai dizer lá, o verbo que se fez carne, mas que estava com Deus, lá no princípio de tudo, lá no início de tudo. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos é um desafio para mim e para você. Ele é o Evangelho de Jesus Cristo, que é nos dado para que nós preguemos esse Evangelho, para que nós anunciemos esse Evangelho que tem uma verdade carregada nele. Qual é a verdade? O Evangelho que eu e você pregamos não é o Evangelho de um grande filósofo, não é o Evangelho de um grande cientista, não é o Evangelho de um grande artista, não é o Evangelho de uma grande personagem em todas as eras que existiram. Este Evangelho é o Evangelho do Filho de Deus. É o Evangelho do Filho de Deus. O Evangelho, meus irmãos, enquanto história, ele não acaba. E não acabou ainda. Nós estamos anunciando esse Evangelho. O Evangelho, ele continua sendo escrito e continua sendo pregado. Escrito como? Não de forma revelada, como foi aqui para os apóstolos, mas esse Evangelho continua sendo escrito quando eu e você deixamos Jesus viver a nossa história, ou viver a sua história na nossa, melhor dizendo, né? Quando nós permitimos que Cristo viva em nós e viva a sua história em nós, então o Evangelho está sendo escrito e as pessoas estão sendo evangelizadas. Isso chama-se testemunho. O que é o testemunho? É quando a sua vida está sendo vivida na vida de Cristo. É quando Cristo vive em nós. Então, este Evangelho é pregado pelo nosso testemunho, é anunciado aos quatro cantos do mundo. Nós escrevemos o Evangelho quando fazemos o que Jesus fez e ensinamos o que Jesus ensinou. Veja, Marcos convoca a mim e a você para agirmos, para sermos servos. E servo trabalha, servo não questiona, servo trabalha. Servo, ele está sempre agindo, sempre fazendo ou cumprindo uma ordem. E a ordem é para nós pregar o Evangelho. Como termina o capítulo 16 de Marcos, ou capítulo 15, nós dizemos, aquele versículo que nós sabemos de cor e salteado, né? Talvez não pratiquemos, mas sabemos. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Sabemos de cor. Talvez não cumprimos. E Marcos então nos desafia dizendo: haja, tenha atitude, porque aquele a quem eu escrevi a história, ele serviu, ele trabalhou, ele agiu durante todo o seu ministério, ele não ficou parado. E nós temos que entender isso, meus irmãos. Temos que agir. O Evangelho, enquanto conteúdo, ele não acabou. Não acabou. Ainda que as trevas
militem contra nós, ainda que as trevas tentem calar este Evangelho continua em ação, continua agindo, e continuamos precisando do Evangelho de Cristo, do Filho de Deus, porque nós e o mundo precisam de boas notícias. Quando nós olhamos, há 2 dias atrás, a Venezuela, quando recebe a notícia, olha, o grande ditador foi preso, era a notícia que aquele povo esperava há anos. Que boa notícia foi para aquele povo acordar e saber que agora eles não seriam mais tratados como bichos, que eles não seriam mais escravizados dentro de uma ideologia. Que notícia boa para aquele povo, que agora eles não teriam a sua liberdade cerceada. Que boa notícia para os venezuelanos, que agora eles poderiam dizer, agora nós vamos poder ter um presidente que nós escolhemos, não vamos mais ser coagidos, não teremos mais pessoas presas e nem mortas. Que boa notícia. Mas nós temos uma notícia muito maior e muito mais bela, não só para os venezuelanos, mas para os brasileiros, para os argentinos, para os peruanos, para os americanos, para a Europa, para a Ásia, para a Oceania, para todos os povos. A mensagem das boas novas de Jesus Cristo é a melhor notícia que o homem pode ter, meus irmãos. É a melhor notícia que o ser humano pode ter. O Evangelho é a história e a mensagem de Jesus, o que Ele fez e o que Ele faz por mim e por você. O que Ele fez está registrado nas Escrituras, basta lermos, está registrado tudo o que Ele fez aqui. João, usando de uma hipérbole, João diz assim, que se fosse para escrever tudo o que Jesus fez, curas, sinais, milagres, os livros do mundo inteiro não conteriam os feitos de Jesus. João está querendo dizer assim, o que nós escrevemos foi pouco diante do que Ele fez. Ele fez muito mais coisas, muito mais milagres, muitos mais milagres. Ele libertou muitas pessoas do que estão relatadas. Meus irmãos, o Evangelho é a história e a mensagem de Jesus. Como história, a Bíblia conta. Como mensagem, eu e você devemos contar com o nosso testemunho, com a pregação do Evangelho, dizendo a este mundo que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele não só liberta uma nação de um déspota, de um ser bruto, ignorante, mas Ele liberta a alma do homem, que nenhuma nação pode libertar, que nenhum líder político pode libertar. Jesus é o Salvador que esse mundo precisa. Este é o Evangelho que Jesus anunciou. Este é o Evangelho salvífico, perdoador, que Marcos anuncia com a vida de Jesus Cristo. Quando esse Evangelho é anunciado, meus irmãos, não há coração que resista. Não há pecado que não seja perdoado quando nós anunciamos quem é que perdoa pecados através do Evangelho. O Salvador, o Cristo que veio para servir, é aquele que tira o pecado por meio do seu sacrifício, por meio da sua obra naquela cruz. O Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, o Filho de Deus, anunciado ou escrito por Marcos, ele é o princípio daquilo que Deus preparou para nós. Nosso ponto de partida deve ser o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não chegaremos às pessoas, nós não conseguiremos um diálogo com alguém se não iniciarmos no princípio, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho libertador, o Evangelho que transforma a vida daquele povo. Nossa vida começa com Jesus, ela caminha com Jesus e ela terminará em Jesus. E quem quer ser completamente feliz, quem quer viver uma vida
de bonança. Quem quer realmente ter segurança que após a sua morte viveremos em um novo lugar, repleto de felicidade, harmonia e amor, precisa partir deste pressuposto, do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, creiamos no Evangelho, vivamos no Evangelho, trabalhemos com o Evangelho, e não sejamos apenas teóricos, não sejamos apenas observadores, creiamos no Evangelho, creiamos com prática e com atitude neste Evangelho transformador, que transformou a nossa vida e que continuará transformando a vida de muitos outros que ainda ouvirão o Evangelho através de mim e através de você.